Fala pecuarista, fala produtor, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Fala você também que é ligado ao setor do agronegócio aí, né? Principalmente aí, né? Especialmente para você que é técnico agrícola, engenheiro agrônomo ou atua como zootecnista. Também para você aí que de repente trabalha na agroindústria, né? Ou até mesmo numa cooperativa, né? Ou seja, para todo mundo que está ligado na linha de frente do nosso agronegócio, vocês são aí, né, na minha concepção, a fonte de informação, a fonte de difusão, né, a fonte de divulgação aí sobre todos os aspectos do mercado, quando principalmente, né, aí se torna factível a conversa do desenvolvimento da tecnologia e, portanto, fomenta o crescimento do nosso agromercado, do nosso agronegócio brasileiro, que torna este a potência que é conhecida hoje, né? E ainda a gente pode falar de boca cheia, né? Que o agronegócio é o carro-chefe da economia do nosso país. Bom, você sabe, né? Eu sou o Emerson Almeida e tenho aqui o propósito, a missão de ensinar vocês aí que são ligados ao agro, principalmente nesse quesito aí em relação à proteção, né, das flutuações, ou seja, a proteção das variações de preço, ora subindo ou ora caindo, que acontecem sobre as commodities aí no mercado físico, né? Então o tema de hoje aqui é abordar, né, o equívoco ou a falta de eficiência, os equívocos que acontecem ou até mesmo a falta de eficiência, no momento em que o produtor ou o pecuarista vai executar a sua negociação e também ele poder observar qual é a importância da Bolsa de Mercadorias e Futuros para o reflexo dessa negociação, né? Então, qual é a importância da Bolsa de Mercadorias e Futuros para o agronegócio, tá? Esse é um ponto bastante importante que nos chama a ter que fazer uma reflexão sobre quais são esses equívocos e que de forma eles acontecem, ou seja, quais são os mais comuns, né, de que forma eles acontecem na negociação aí ao longo da sua safra, né, ou aí do seu plantel de boi aí, tá beleza? Você sabe, eu vou tomar uma água aqui para a gente dar continuidade. Você sabe que ao longo do processo produtivo existem numerosos momentos, né, de fase crítica de negociação, né, e que se não forem bem planejados, acabam por comprometer lá na frente, ou seja, lá no resultado final, compromete, né, a perspectiva de ganho da sua safra ou do seu gado. Então, o assunto aqui hoje é negociação antes, durante e após a sua safra. Tá beleza? Esse bate-papo aqui, né? Esse é uma conversa de informalidade, mas tem um intuito, né? Tem o objetivo de esclarecer. Eu não quero transformar isso de forma nenhuma numa aula de economia ou de administração, de jeito nenhum, né? Mas eu quero levantar para você a questão de reflexão, novamente, né, sobre esses assuntos aí que pode estar sendo, de certa forma, deixado de lado, né, passando batido, e isso a gente acaba entendendo como um fator de negligência. Eu espero que isso não esteja acontecendo com você. Caso esteja, presta atenção nesse nosso bate-papo aí, que vai fazer muito sentido e vai transformar o teu nível de visão sobre esse processo, né? Sobre esses processos aí no momento da comercialização, quando você traz aí a relação do preço do mercado futuro aí para esse teu processo, tá beleza? Porque você sabe, né, que você está sempre negociando durante todo o teu processo de formação, de produção, né, e até o momento final. Então, querendo ou não, né, você vai aí tá o momento de negociação quando você está falando de insumos, quando você está tratando sobre os serviços terceirizados, né? Ou seja, propriamente dizendo a safra, né? Se a gente levar isso ao pé da letra, né,
Até o processo de escolha do que você vai plantar, né, também faz parte desse momento, né? E se a gente aqui avaliar se você vai ou fazer soja, ou fazer milho, ou vai fazer soja e milho, ou vai fazer... Você precisa entender que é essa condição, né? Se de repente você vai fechar o teu lote para confinar, né? E isso aí está baseado na análise sobre essa negociação hipotética que vai acontecer lá na frente. Porque, querendo ou não, todo esse teu processo inicial faz com que você já pense, né, na formação do teu preço e fala, mas quanto que eu vou negociar lá na frente? Quanto que vai estar esse preço meu lá na frente? E é dentro desse aspecto, né, que a gente chama a atenção para que você fique ligado nessa condição. Por quê? Em determinado momento, se falhar, né, nesse processo da tua negociação, você vai perceber que existe um momento pontual, né? Então, se você percebe uma falha no processo de negociação, dentro desse ponto, pode ser que seja pontual, que o todo, né, de certa forma, não vai ser comprometido. Mas quando a falha é constante e sistemática, o risco de prejuízo pode aumentar muito. Um exemplo importante, né, é na época aí da aquisição dos insumos. Conhecidamente, né, os preços tendem a estar mais alto, né, ou seja, subindo, com a aproximação da época de uso do insumo em questão, né? Então fica até, de certa forma, um entendimento mais claro de que nesse momento, né, eu preciso já estar preparado para a aquisição de cada tipo de insumo. De certa forma, até buscar pelo momento de antecipação, porque se deixar para cima da hora, você sabe que o preço pode estar aí num viés mais altista quando se trata do quesito insumo. Beleza? Outro exemplo que é clássico aqui, né, é o momento da venda da tua safra, né? Obviamente, quando você vai fazer a venda no momento da colheita, pode acontecer de ser um momento desfavorável e você vai pegar aqueles preços que você não gostaria de ter pela frente, né? Para citar mais um exemplo, né? Para citar aí mais um exemplo para você, de repente, não travar o preço do seu produto no mercado futuro, entende-se que a longo prazo a oportunidade, uma possibilidade pode gerar piora nos teus resultados financeiros, porque você tem um preço ideal no momento do teu processo produtivo. Você tem um preço de referência de satisfação no mercado futuro. Se de repente você não se utilizar dessa ferramenta, lá na frente você pode ter uma frustração porque você deixou para comercializar no momento em que está todo mundo fazendo, né? E aí você deixou de aproveitar a oportunidade da ferramenta financeira aí, tá bom? Aí você pode me falar assim, Emerson, mas peraí, cara, falar é fácil, né? Eu quero ver você, então, comprar um insumo com antecedência sem ter dinheiro, né? Realmente, o planejamento financeiro mostra que é base fundamental, né? E no caso de venda antecipada, você pode fazer parte da tua produção, pode ser, de repente, uma solução, né? Agora, deixar para negociar a safra no momento da colheita, né, pode levar você, a produtora, a uma exposição de risco que fica muito alto e que pode ser considerado desnecessário para você, tá beleza? Emerson, mas se eu precisar de dinheiro, né? Eu preciso de dinheiro, cara. É recomendável negociar parcialmente a minha safra de maneira antecipada? Até pode ser no momento, né? Porque você evita, né, de certa forma, você evita de se expor no mercado, porque querendo ou não, você já negociou uma parte, tá tudo certo, né? Agora, deixar para negociar a produção da tua colheita via de regra, vai fazer com que você possa estar deixando dinheiro na mesa, tá? Então, precisa entender essa condição e utilizar os mecanismos de proteção através da Bolsa de Mercadorias e Futuros para proteger a oscilação do preço do seu produto através da Bolsa da Brasil Bolsa Balcão, da B3, também é um excelente mecanismo de proteção. Você tem que se abrir a essa oportunidade. Sabe por quê? Porque a gente vai embasando
ao longo de toda essa trajetória, ao longo de toda essa experiência, através de estudos. E também a gente vai estudar o que já foi estudado. E quando a gente olha, né, para os estudos que já foram feitos nos Estados Unidos, eles confirmam que a prática de proteção através do mecanismo de bolsa pelo mercado futuro gera um benefício a longo prazo. No entanto, não é só para a época, da compra do teu insumo, ou não é só para a época da venda do teu produto que vai interferir, né, que vai aí distorcer a possibilidade dos teus resultados. Ou seja, nesse momento aqui, né, é importante você entender a seguinte situação. Emerson, se eu já tenho um preço de referência futuro para o meu processo produtivo, por que eu não posso olhar para esse preço futuro e fazer a comparação em relação ao preço de competitividade que me permita ficar mais eficiente na compra de um insumo? Essa parada aí é interessante para você, tá? Então, até mesmo, como a gente aqui, como eu disse no começo, né, dessa nossa conversa, como o nosso objetivo aqui não é trazer para você uma aula de economia, uma aula de administração, justamente por causa da sua particularidade, e claro que muito mais respeitando o teu nível de experiência, o teu nível de atuação no campo, né? Essa condição aí fica permitida para você como a oportunidade de buscar o entendimento e fazer uso, né, dessa ferramenta. Porque, veja só, de repente, se faltar um outro elemento estratégico para você, né, vai comprometer o teu resultado no longo prazo. E qual que é esse elemento estratégico, né? Aí a questão de você se permitir ao entendimento e à utilização da ferramenta de proteção através dos contratos futuros da Bolsa, tá? A falta desse elemento aí vai te gerar prejuízo no longo prazo. Isso aí a gente já vem por essa comprovação dentro desse estudo aí que foi elaborado pelo mercado, pelos produtores do mercado americano, tá beleza? Por outro lado, uma estratégia bem elaborada, com certeza, vai poder contribuir e vai alterar o resultado da tua movimentação aí de forma positiva no decorrer da trajetória e no decorrer dos anos. E certamente essas estratégias devem ser baseadas em números, em medições. Você precisa analisar, né, como é que está o mercado, como é que estão as métricas, como é que estão os preços iniciais dos insumos, que é essa condição que você já tem esse conhecimento, né? Isso aí vai mostrar que é preferível você ter uma combinação de múltiplas ações de proteção do que ficar apegado a uma única metodologia, a uma única maneira de fazer. Porque é aquela história, né? De repente, quando você vê uma pessoa, eu não sei se já aconteceu isso com você ou não, mas você olha lá uma pessoa assando um peixe, né? E você vê que fica a cabeça para fora da forma e o rabo para fora da forma, né? Aí você pergunta para a pessoa, mas por que você não corta a cabeça e não corta o rabo do peixe e não assa só o que cabe dentro da forma? E a pessoa fala, não, é porque eu sempre vi a minha mãe fazer isso. E eu um dia perguntei para ela por que ela não cortava, ela falou, não, eu sempre vi a minha mãe fazer, ou seja, eu vi minha mãe fazer isso e vi minha avó fazer isso. Então, pelo processo de repetição, apegado a uma única maneira de fazer, você pode deixar de ser eficiente, tá beleza? Então, a gente precisa se abrir, né, a novas oportunidades, né, se abrir a novas ferramentas. Mas presta atenção, a maneira que você pode introduzir essa eficiência estratégica de negociação, de compra e venda, né? Por que a gente fala tanto de compra e venda? Tanto para quem é da parte da indústria, para quem é da parte de produção, né? Quando você tem a oportunidade de fazer uma definição de um cronograma da safra, ou seja, momento em que você está no processo produtivo e que você vai fazendo esse cronograma, ou seja, do teu grão, ou seja, do ciclo pecuário, né? E também se você tem esse cronograma da tua demanda de consumo de produto, funciona muito bem. Por quê? Com esse cronograma na tua mão,
você pode estudar aí, né, ou pelo menos ter aí a oportunidade de avaliar como está andando cada fase do seu processo. E você vai ter a oportunidade também de poder negociar com antecedência, né, baseado em quando você se programou a gastar, né? Porque quando você se programa dentro desse cronograma, você já tem uma base de gasto, né, de quanto você vai poder gastar em cada uma dessas fases, tá beleza? E olha, para que você possa chegar nesses números aí, nesses números que você possa analisar, você tem que observar como está o comportamento futuro do preço, né? E você tem que fazer aí o que a gente chama de retroanálise, né, do teu investimento. Você vai olhar lá para o preço futuro e vai fazer essa comparação, como eu disse lá de forma inicial para você, tá beleza? Então, se estiver fazendo sentido para você, se quiser, logo aqui abaixo do vídeo, deixar a descrição, aqui na descrição, deixar teu comentário aí. Não se esqueça de se inscrever no canal aí também, entender que esse assunto é pertinente para que outras pessoas tenham essa percepção, tenham entendimento. Isso é válido, isso é oportunidade para que mais pessoas aí vão aprendendo sobre essa condição. Daí você pode me perguntar, mas como é que eu faço essa questão aí para poder fazer essa retroanálise de investimento? Nada mais é do que você olhar para o preço do futuro, pegar ele e trazer a momento presente, né, fazendo a conta de relação ao momento presente do momento em que você está fazendo o processo pelas fases do cronograma ali, separando o dinheiro, né, para aumentar o teu nível de aquisição de animais, ou o teu nível de uma modalidade, uma qualidade de insumo. Esse momento em que você pode ter essa ampliação estratégica, fazendo você ficar competitivo financeiramente já desde a primeira fase do processo aí teu de produção, tá beleza? Então é simples, ó, veja só. Você pode ir subtraindo, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui sem falar de questão de propriedade, mas só para que fique bem simples, tá beleza? Você vai diminuindo o custo de cada fase pelo valor do preço que você está vendo que está sendo negociado lá na B3, né? O erro mais comum que acontece é não fazer essa análise de trás para frente, né? O cara só olha o momento em que ele tem o momento, o que ele olha para trás é o momento que ele já negociou na safra passada, com outro modelo, com outras variáveis, com outras condições climáticas, com outros níveis de oferta, demanda, com outra paridade cambial, com outro governo, com outras N variáveis. Agora, o que você precisa no start, né, no começo, você precisa trazer esse preço. E como é que eu faço isso, Anderson? Vamos ver se eu vou me esforçar bastante aqui para te explicar isso de maneira bem simples, tá beleza? Vou até tomar agora aqui. Você viu que eu estou tomando aqui, estou tomando uma água. Mas para te explicar isso aí, para ficar de uma maneira bem simples, eu vou tomar um café aqui. Deixa eu calibrar minha água aqui. E agora eu vou tomar um cafezinho aqui, só para a gente poder ir para a reta final aqui. Por exemplo, você vai pegar a renda total da sua propriedade. Por exemplo, foi lá X. Emerson, a renda total da minha propriedade foi X. Você transforma, substitui X pelo número aí, beleza? Aí você vai tirar, você vai diminuir desse X a margem de lucro que você espera, tá? Que seja algo aplicável dentro do teu negócio. Não faz algo fora da realidade, faz algo de uma maneira realista, tá beleza? E o que sobrar é quanto você vai poder gastar nessa fase de produção, tá beleza? Depois você vai ter, de novo, Emerson, e na fase de armazenagem, e na fase de transporte. Você vai estendendo essa condição dentro desse processo simples assim. Emerson, eu vou fazer isso, e vou fazer essa conta, e depois aí eu vou deixar nos comentários para você se faz sentido aí. Então, por quê? Perceba, né, por exemplo, as propriedades, o agroindústrias aí de melhor lucratividade, usam de forma sistêmica esse tipo de metodologia, que é uma coisa simples, né? Mas por ser tão simples, de certa forma, em alguns momentos fica negligenciado,
E não é por falta de inteligência, não é por falta de sabedoria, não é por falta de experiência. Às vezes é pela alta confiança de que muitas pessoas, eu também tenho um pouco dessa deficiência, às vezes quando olho os números no mercado futuro, de querer carregar tudo na memória. E a memória às vezes pode nos enganar. Então é interessante que você tenha aí esse mapeamento, essa cronologia, para que você não peque nessa condição aí, tá beleza? E depois que acabou todo o teu ciclo produtivo, você pode ainda fazer uma avaliação de retrospectiva, que foi o que eu disse para você agora, para você poder compreender, para você poder validar o que saiu diferente do planejado e o que pode ser corrigido dentro desse método para que isso não ocorra novamente. Você vai azeitando, como a gente fala, você vai ajustando a engrenagem aí. E isso é uma maneira que, para algumas pessoas, como eu disse, cara, isso aí parece ser besteira, esse tipo de análise acaba sendo aí algo corriqueiro. Mas presta atenção, isso é um divisor de águas para quem acaba utilizando, faz uma diferença tremenda, enorme, enorme, enorme. E você sabe que, incrível que pareça, somente 1%, veja só que você utilizando essa condição, olha a vantagem competitiva que você pode obter em relação aos seus pares. Ou seja, somente 1% das propriedades brasileiras levam isso a sério, fazem essa confecção desses dados, anotam, utilizam isso. E quando comparado contra os Estados Unidos, 98% das fazendas dos gringos, 98% das fazendas dos Estados Unidos fazem isso. É um número... É um número ainda quando a gente compara aqui no Brasil, um número menor ainda de fazenda brasileira que utiliza essa ferramenta de bolsa no mercado futuro. Porque veja só, se a gente tem um número tão pequeno de quem usa a métrica de gestão para perceber a eficiência do mercado físico, e aí fica comparado para você o porquê que poucas pessoas, poucos produtores utilizam o mercado futuro. É por causa dessa condição. Não tem complexidade no mercado futuro. Você tem aí já, aqui dentro do canal do YouTube do Eu na Bolsa com você, por isso que eu te falo, se você não está inscrito, se inscreva aí, procure, dentro dessa série aí do Eu na Bolsa Pro Red, que nós estamos trazendo, já tem ali o que fala sobre o que é hedge, sobre para quem para quem não é, quais são os momentos que você faz, a gente fala isso, a gente fala também com relação a essa parte do custo, abordando essa eficiência para que você fale assim, cara, que interessante. Interessante, então, que eu devo me perceber nisso aí, Emerson, é que a Bolsa foi desenvolvida exatamente para me proteger, para proteger os meus preços. Já que eu sou do agronegócio, eu tenho que entender que, como agricultor, que aí a gente tem aí os produtores, que estão tanto, para quem produz, de repente, a cadeia de proteína, que pode atuar como ponta compradora do milho, que se de repente o preço do milho subir na composição da ração, pode destroçar, pode destruir o teu lucro, e você como produtor, de repente, ter um processo produtivo vantajoso em relação àquelas fases que você vai fazendo a comparação em relação aos investimentos, mas se deixar para trás, olhar a ferramenta de proteção da Bolsa, também pode ter lá na frente a condição de frustração. Porque entenda que o intuito, o propósito de um contrato futuro de commodities na Bolsa é te proteger, não é fazer você especular. Esquece isso, deixa o especulador para quem olha na Bolsa, direção de preço. Se o preço vai subir ou se o preço vai cair. Emerson, eu sou produtor, estou olhando para o preço da Bolsa, a um determinado preço, para um determinado contrato. Por que você não fala, Emerson, que mês e que preço? Porque isso aí vai mudar. Mas eu vou pegar, se de repente você está me assistindo no mês de fevereiro de 2023 e você tem aí produtividade do teu milho para colheita em setembro de 2023. Eu estou mudando aqui agora
na tela aqui a cotação do preço do milho para setembro de 2023, só para que você possa entender que ele está gerando em torno de R$ 87,00 com base Campinas. Né? Base Campinas com R$ 87,00 por saca de 60 quilos. Imagina que você pega esse preço, né? Que você pega esse preço, antes de você fazer aí o início do teu processo produtivo, pega esse preço, traz para essa referência que nós estamos dizendo para você e aplica isso, percebe que isso é satisfatório para você e aplica essa proteção. Você vai falar, Emerson, mas espera aí, se eu estou vendendo como produtor, quem é que está comprando de mim a 87? Pode ser muito bem um especulador que esteja percebendo na interpretação e na liberdade dele, por conhecer todas as características do contrato, tudo que é regulamentado através da bolsa, como o tamanho financeiro, que não tem entrega física, que a bolsa começa a negociar todos os dias das 9 horas da manhã e vai até as 16h20 da tarde, que tem uma data de vencimento, que é sempre o dia 15 do mês de referência do contrato. O cara sabe, então, que ele está olhando para a compra do 87, ele não sabe que você está se protegendo. E você também não sabe que ele está especulando. Mas pode ser muito bem o cara que compra a 87 para querer vender amanhã ou depois a 88. Mas ele também pode comprar hoje a 87 para amanhã ou depois ter que vender a 86. Perceba que ele está exposto a uma movimentação financeira e tem ele tem uma particularidade de não manter o contrato por muito tempo. Por quê? Porque ele não quer ficar sofrendo as variações de preço que refletem do mercado físico para o mercado futuro. Agora você não, você como produtor percebeu a eficiência do preço com base em Campinas a R$ 87,00 e através dessa condição você se permite a entrar se protegendo por uma operação de venda, de preço. Você não vai entregar milho para ninguém, porque esse cara do 87 não tem interesse de comprar milho, amanhã ou depois ele passa essa compra para outra pessoa. Então, você não tem o propósito de especular, o teu propósito é se proteger, tá beleza? Sabendo que o Brasil já é o primeiro produtor mundial de soja, que coleciona números incríveis aí de aumento anual de produtividade, mas ainda assim a maioria dos produtores relutam em implantar a aproximação de números, de conviver com números aí das informações que geram, né, para ele capacidade de utilização da ferramenta, que é fomentar resultado econômico. De que forma que eu utilizo a fomentação dessas ferramentas? Através dos números que você vai avaliar no processo produtivo, né? Dessas fases que tem um processo produtivo. Na hora que você está comprando um insumo, na hora que você está percebendo, dentro do momento de aplicação de fungicida, de herbicida, você tem ali o quão você vai investir naquela área. Tudo com base lá, porque você saiu olhando para o preço do mercado futuro, tá beleza? Outro ponto, né? Eu até falo, pô, Emerson, mas isso parece ser tão fácil, cara, que eu acho que isso, tenho certeza que isso dá essa conotação de facilidade, porque o que eu estou fazendo aqui é construindo para você essa engrenagem de entendimento. Mas eu até posso estar errado, né? Eu ainda posso estar errado. O que eu tenho certeza é que ainda acho com plenitude que falta a divulgação da importância da bolsa, né? Porque fica aí aliado àquela condição, mas bolsa é complicado, bolsa é muito complexo, fulano já operou na bolsa, já perdeu, isso é só especulações de ações de empresas, você não vê o caso da Americana, da loja americana, você não vê isso, você não vê aquilo. Se você perceber que você precisa olhar de maneira eficiente para o teu processo de comercialização de preço, pelo teu processo de produtividade, baseado nisso que a gente está trazendo aqui para você, você vai se abrir a uma boa utilização dos contratos futuros, através do instrumento da bolsa, tá beleza? Porque é até saudável que tenha pessoas que também estejam dispostas
assumir o risco ou de comprar preço ou de vender preço de maneira especulativa. Aqui não é para defender nem A nem B, nem para criticar C ou D. Aqui é para mostrar que o ambiente de bolsa é um ambiente de oportunidade, tá beleza? E cabe a você, que é engenheiro agrônomo, que é zootecnista, né, médico veterinário, técnico agrícola, você precisa, né? Você sabe que você faz isso já de maneira eficiente, né? Você precisa continuar orientando aí os participantes do nosso agro, né? Então, pensando nisso, né, que me incomoda demais e já vem há anos essa condição, né? Como é que pode, né? O nosso país tão aberto a novas tecnologias, né? Não avançou no quesito bolsa, né? Então, eu estou fazendo a minha parte, a minha resolução é fazer a minha parte, e isso, claro, que a gente está desenvolvendo dentro desse projeto Eu na Bolsa com você, né, que é um projeto educacional, aqui através do canal do YouTube do Eu na Bolsa com você. Então, por isso, mais uma vez, se inscreva, deixa o teu like aí, né? Lá no Instagram também, né? A gente está lá, Emerson Almeida _oficial, tem informações relevantes, me segue por lá. Vamos interagir nessa condição de contribuição, porque eu tenho certeza que estando por aqui você vai estar sempre tendo acesso a informações de relevância nesse assunto aí, tá beleza? Então essa é a primeira maneira, né? Essa é a forma, né, que eu aí entendo que posso contribuir com você. Então, se você é um profissional do agro, né, onde eu citei assim, e tiver interesse ainda aprofundar ainda mais em como saber aí para ensinar o seu cliente produtor, né, pode entrar em contato comigo, né? Deixa aí o teu comentário aqui, porque eu vou fazer questão de te ajudar. Me manda um direct lá no Instagram, tá beleza? Então, para a gente finalizar aqui, eu queria recapitular, retransmitir para você aqui a seguinte situação. Não deixe para comprar na última hora, não deixe para vender sua safra na última hora. Proteja-se, né? Venha para a B3, utilize dessa ferramenta, tá beleza? Então, eu sou Emerson Almeida, né? E aqui vim aí, na verdade, com o propósito, e vou seguir nessa missão de ajudar você a garantir cada vez mais lucro antes mesmo do final da sua safra ou de você mandar a tua boiada embora. Tenho certeza, tenho convicção que esse conteúdo contribuiu muito de alguma forma para você, tá beleza? Anota aí que o próximo encontro vai ser ainda muito mais interessante, porque a gente vai trazer agora uma abordagem, né, mostrando para você como é que funciona de fato a proteção na bolsa aí, né? Qual é a lógica, né? Qual é a mágica? Na verdade, não tem mágica, né? Qual é a matemática simples em relação a isso aí, tá beleza? Vamos falar desses números aí para que você ainda amplie cada vez mais o teu nível de conhecimento. Então não perca o nosso próximo encontro para que a gente possa semear prosperidade no seu negócio e da sua família, tá bom? Eu na Bolsa com você, juntos protegendo cada vez mais e melhores aí os seus preços em relação às suas commodities aí, tá certo? Muito obrigado, até a próxima.